bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem, né? Apesar do confinamento ainda, mas estou otimista que vai passar em breve, né? A gente está fazendo a nossa parte e espero que as coisas melhorem daqui para frente, tá? Vamos começar mais uma aula de hoje, né? De arte. Gostaria que vocês pegassem um livro de arte para a gente acompanhar aí a continuação da arte moderna, pós-moderna e arte contemporânea, né? Lá na página 12, gente, por favor, peguem o livro e acompanhem, tá? Dá um minutinho aí para vocês pegarem o livro. Hoje eu vou passar falando sobre o abstracionismo lírico, abstracionismo geométrico, o concretismo, o neoconcretismo e algum desses artistas que trabalharam nessa fase, nesse movimento, tá? Vou passar uns vídeos com algumas obras, algumas citações desses artistas. Numa deles tem o próprio artista dando depoimento, tá? Para que vocês conheçam um pouco melhor a arte e as suas obras, tá bom? Então, voltando lá, página 12, me acompanhe aí, por favor, gente. Vamos lá. No Brasil, o que acontecia? A partir da década de 1920, alguns artistas brasileiros se dividiam ou se alternavam na prática de algumas tendências mundiais, né? Porque a gente passou aí pela arte moderna, que a gente viu o boom da industrialização, a pós-guerra, né? Todo aquele movimento revolucionário, de estar consumindo, um consumismo exacerbado, muita coisa produzida industrialmente, né? E a arte também estava começando, porque já tinha máquina fotográfica, né? A arte tinha que dar uma volta por cima e aí veio novas fases para incrementar a arte, né? Muita influência europeia, muita influência da França, principalmente. E é isso, vamos voltar aí no contexto. A partir da década de 1920, alguns artistas brasileiros se dividiam ou se alternavam na prática de algumas tendências mundiais. O abstracionismo lírico e o abstracionismo geométrico. Voltando a lembrar um pouquinho sobre a arte abstrata, né? O que é a arte abstrata? A arte abstrata é o contrário da arte figurativa. A arte figurativa você faz um quadro, né, mediante uma figura, pode ser um modelo, pode ser a paisagem, né? Você vai estar retratando, você vai estar fazendo, né, o que você está vendo. É uma obra objetiva, é uma obra figurativa. Existe uma imagem, existe uma figura, né? No abstracionismo, não. No abstracionismo não existe a figura, né? São as pinceladas, né? Uma coisa mais subjetiva. Você trabalha ali com as suas emoções, o que vem de dentro. São pinceladas soltas que você acaba formando vários traços, mas você não vê uma figura. Pode ser traços coloridos ou não, mas não existe uma figura, né? O nome se dá a arte abstrata, tá? E aí a gente vai ver o lírico e o geométrico. Voltando lá ao texto, o abstracionismo lírico ou expressivo era fortemente inspirado pelo movimento expressionista, pois como foco a arte da imaginação e guiava-se, pelo inconsciente, pela intuição e pelo instinto de seus artistas. Né? Aquilo que eu falei, aquelas pinceladas, né? Aqueles traços soltos, era muito do emocional, o que o artista estava sentindo no momento, ele extravasava ali com as suas pinceladas. Já o abstracionismo geométrico tem formas e cores selecionadas de maneira racional.
Ele separou aquilo, ele pensou antes, vou fazer de acordo com algumas formas geométricas, eu vou usar essas cores. Então, já tinha alguma coisa selecionada na mente, né? Privilegiando formas geométricas em que se destacavam os artistas participantes do movimento concreto, né? E aí, mais abaixo, a gente fala do concretismo e o do neoconcretismo. O concretismo, ocorrido no início do século XX, o concretivismo foi um movimento ligado à vanguarda. O que é a vanguarda, gente? Vanguarda é uma palavra francesa que vem do avant-garde, que sai à frente, né? Que se chamou de um movimento artístico. Essa vanguarda russa considerava que o artista deveria construir e não representar. Suas ideias se aproximavam da arquitetura tanto na escolha dos materiais como nos procedimentos utilizados. Esse estilo foi influenciado pelo cubismo e pelo futurismo e, por sua vez, influenciou movimentos que viriam em seguida, como, por exemplo, o concretismo, né? Aí deu a origem do concretismo. Por que foi influenciado por o cubismo e o futurismo? O cubismo foi aquele movimento que usou muitas formas geométricas, né? Ele usava as formas geométricas para retratar a natureza. E o futurismo ele já estava mais ligado à literatura, né? Era mais aquela parte, mais a questão escrita, né? Música, alguns textos mais literários, né? Entre as características mais marcantes do concretismo está a ruptura do ideal de arte como reprodução da natureza. Para os concretistas, a arte deve ser uma criação racional da mente humana. As atenções se concentram em explorar as relações entre os elementos plásticos, como planos, linhas, cores e superfícies. Essa é uma forma de arte que se aproxima da lógica do trabalho industrial e na qual se destaca o predomínio de formas geométricas e não a separação entre forma e conteúdo, né? Tudo a ver com o período, né? Revolução Industrial, né? O consumismo. Então, estava muito ligado à reprodução de formas, né? Aí se fala do artista Ermelindo Fiammingi, né? Também tem um vídeo que a gente vai estar mostrando, ele vai estar dando um depoimento, né? Na pintura racional concretista, representada abaixo, investiga os limites da luz e seus reflexos nas cores, por meio de elementos geométricos articulados de forma dinâmica, né? Elementos geométricos. Olha, gente, o que vocês veem aí através de formas geométricas, você olhar para examinar, você consegue ver uma imagem, né? Ele não desenhou uma figura, mas através das formas geométricas ele conseguiu fazer uma composição, tá? Você olhando aí, cada um imagina uma coisa, né? Porque a arte também tem muito isso, né? A leitura de imagem, nem sempre o olhar de um é o olhar do outro, né? O que é muito bacana, que é muito legal. Aí fala, gente, voltando ao livro, do neoconcretismo, que surgiu como uma reação às tendências racionalistas que caracterizavam o movimento concreto. O que é o neo? O neo é o novo, né? Então, ele está querendo ousar mais, né? Diferenciar do concreto. Então, surgiu esse movimento do neoconcretismo. Artistas de todas as áreas, como o poeta Ferreira Goulart e os artistas plásticos Fran Wesman, Almícar de Castro, Lígia Clark e Lígia Pape, entre outros, buscavam retornar uma arte humanizada, não industrializada. Uma das premissas desse movimento era que os artistas deviam expressar suas sensibilidades, além de oferecer ao observador uma experiência que incluísse o contato direto dele.
toque ou manipulação com a obra para que a arte fosse capaz de dialogar e interagir com o ser humano. Logo à frente eu vou mostrar alguns vídeos que vocês vão entender bem essa parte, que se fala do neoconcretismo, em que envolve a arte plástica, envolve esculturas e envolve também a performance, né? O que é a performance? A performance é uma arte, né? É um cenário que o artista consegue compor, que ele mesmo está inserido nesse movimento, nessa arte. Ele participa da obra, né? Então ele consegue manipular a própria obra, né? E as esculturas também, tem uma artista que é a Lygia Clark. Ela também consegue fazer algumas esculturas que as pessoas, o seu entorno, as pessoas que vão contemplar as obras, elas conseguem tocar, conseguem manipular a obra. Mas vamos lá voltar à página 14, arte brasileira, né? Hélio Oiticica foi um artista que fez experimentações poéticas de forma inovadora, aliando poesia e crítica em diversas linguagens. Sua obra abrange a pintura concreta, objetos, estruturas espaciais neoconcretas, manifestações ambientais, ações performáticas e experimentações audiovisuais. A partir de 1963, sua obra teve forte característica sensorial que se estendeu até a década de 1980. É bem nova, né? Tem 40 anos, né? Então hoje se trata já de arte contemporânea, tá? A arte que a gente vive atualmente. Entre 1964 e 1979, Oiticica reproduziu famosos parangolés, uma série de capas, bandeiras, estandartes para serem vestidos ou carregados, feitos com panos coloridos que podem trazer ou não reproduções de palavras e fotos. O movimento desses objetos gerando por participante que utilizava para correr ou dançar, criando um ambiente que induz a fantasia e a imaginação. Ele fala aí do famosos parangolés, é um conjunto de obras, né, que ele deu esse nome, né, obras que ele mesmo participava, tá, gente? Mas vocês vão ver o vídeo, vocês vão entender melhor. E temos também nessa arte do neoconcretismo a Lígia Pimentel Lins, tá? Voltando aí o livro novamente. Conhecida como Lygia Clark, desenvolveu experiências com objetos tridimensionais, materiais alternativos e outros recursos que instigam os sentidos. Entre suas obras mais célebres está a série Bichos, de 1960. Composta de estruturas geométricas feitas com placas articuladas por dobradiças. Essas esculturas possibilitam o movimento e convidam o público a interagir com elas. Ela fez algumas obras, né, com determinado material que tinha dobradiças, então a pessoa podia tocar, podia mudar o desenho, podia formar outros, e ali ela ia produzindo, ela tinha essa liberdade de estar formando um outro tipo, outra estrutura, né, do que estava ali montado. Ele tinha liberdade de mudar aquela obra de arte, tá? Mas aí eu vou passar o vídeo falando um pouco sobre o neoconcretismo e o concretismo, para vocês aprofundarem um pouquinho mais. E vou passar um vídeo pequeno, tá, gente? Um pouquinho, para vocês verem um pouquinho de cada artista, o que eles fizeram, o que eles representam aí pra gente ainda hoje, tá bom? Fiquem aí, vejam o vídeo e já já a gente volta para estar comentando, ok? Até já! Foi! Oi.